27. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 261, Portal para o Inferno. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon caminhou até o túmulo específico em um canto remoto do cemitério e, imediatamente, uma tela do sistema apareceu na frente dele. Ding. Você descobriu uma nova masmorra. Ding. Você ganhou pontos de experiência. Ding. Todos os seus ganhos dentro da masmorra aumentam em 50% na primeira hora. Há uma chance maior de saques mais valiosos e eventos raros serem ativados. Damon ignorou rapidamente as notificações e, em vez disso, começou a olhar ao redor da tumba. A tumba em si era comum, com lajes de pedra rachadas, musgos se espalhando pelas juntas e inscrições meio erodidas, quase ilegíveis sob a luz bruxuleante da chama conjurada por Elora. A estátua de um nobre esquecido pairava sobre a entrada, com o rosto tão desgastado pelo tempo que mais parecia um espectro sem rosto do que um cavaleiro em repouso. Damon colocou a palma da mão na base da estátua. Este é definitivamente o local, mas onde exatamente o encontraram? Meu senhor, vamos treinar nesta masmorra? Perguntou Elora lentamente. O portal da masmorra emanava uma aura forte, mas para ela, uma rank-C de alto nível, aquilo era praticamente moleza. Damon não respondeu imediatamente. Seus olhos se estreitaram enquanto ele se agachava perto da base da estátua e limpava uma camada de terra e pedras quebradas, revelando uma runa tênue, quase invisível a menos que você a procurasse. Não exatamente, murmurou ele. Não estamos aqui para treinar. Estamos aqui para despertar algo. Ao ouvi-lo, até que Eltor ficou curioso. Elora, você pode ativar esta runa ou algo assim? O que isso significa? A mulher se inclinou para a frente, sem perder a chance de exibir seus atributos no rosto de Damon, e então observou a runa atentamente. Então, colocou dedos sobre ela e enviou um pulso de mana. No segundo seguinte, um ladrilho no chão da tumba se moveu, triturando pedra contra pedra enquanto uma escada oculta se revelava, descendo em espiral em direção à escuridão total. Uma rajada de ar viciado e antigo soprava de baixo. Damon sorriu. Lá estava. Certo. Rapazes, desçam e cuidem de qualquer peixe pequeno que aparecer no caminho. Tragam o baú do tesouro da tumba sem abri-lo. Damon deu instruções muito específicas de que o trio não poderia desobedecer ao contrato do sistema. Isso porque o baú do tesouro não era um baú do tesouro comum. Elora, Kelton e Riven assentiram, cada um com uma expressão diferente. Elora revirou os olhos, brincando, mas seguiu em frente sem hesitar. Tudo bem, sem espiar. Mesmo que eu esteja morrendo de curiosidade para saber o que tem dentro. Kelton pareceu se divertir. Lançou a Damon um olhar que dizia, se eu quiser, mato você e pego o que estiver dentro. Riven, por outro lado, parecia levemente apavorado. É. Certo. Peixe pequeno. Claro. Espero que nada com muitos dentes. Enquanto o trio descia as escadas em espiral rumo à escuridão, Damon permaneceu acima, de pé ao lado da estátua ancestral, com um olhar pensativo. Ele não havia mentido. Não se tratava de um treinamento. O baú no coração daquela masmorra não era um saque genérico, era uma relíquia selada. Não uma relíquia qualquer. Uma relíquia lendária. Alguns minutos se passaram e Damon já podia ouvir os sons da luta lá de cima. Faíscas de mana brilhavam através das rachaduras no chão de pedra, e toda a tumba parecia vibrar de tensão. Damon se encostou na estátua, braços cruzados e olhos fechados, enquanto pensava nos eventos de sua vida passada. Da última vez que este baú apareceu, causou uma grande comoção no jogo. Isso porque o jogador que o encontrou leiloou. Todas as principais guildas do jogo lutaram com unhas e dentes para obter este baú de tesouro e, finalmente, uma das Super 10 conseguiu pegá-lo. E não qualquer Super 10, a mais poderosa, a Super Guilda Americana. No entanto, o que aconteceu depois disso foi uma história diferente. Os pensamentos de Damon foram interrompidos quando Elora o chamou. Meu senhor, nós o encontramos. Vamos levá-lo até você? Claro, respondeu Damon. No instante seguinte, um glifo vermelho cintilante surgiu no ar enquanto Elora ativava uma invocação de curto alcance. Com um zumbido baixo, o pesado baú de madeira negra se materializou ao lado de Damon, envolto em runas encamadas e fechos de metal que pulsavam fracamente com energia sombria. E, naturalmente, ele tinha o brilho lendário característico ao redor, o que não deixava dúvida sobre a qualidade do baú do tesouro. Damon se aproximou, estreitando os olhos.
O baú parecia o mesmo de que ele se lembrava, madeira negra como azeviche com veios de mana, 6 fechos giratórios de sigilo que mais pareciam selos do que qualquer mecanismo real. Só de ficar perto, os pelos dos seus braços se arrepiaram. Claro, isso porque ele sabia exatamente o que era aquilo. Os três, Elora, Kelton e Riven, olharam para ele e para o baú com curiosidade, esperando que ele o abrisse. Havia também o brilho inconfundível da ganância nos olhos de todos. Entretanto, após examiná-lo por alguns segundos, Damon imediatamente o jogou em seu anel espacial. "Meu senhor, não vai ver o que tem lá dentro?" perguntou Elora, quase ofegante. Mesmo sendo de nível C, o encanto do baú era simplesmente insuportável. Damon lançou-lhe um olhar de soslaio, com um sorriso irônico no canto dos lábios. "Não." Elora piscou, pega de surpresa. "Mas está brilhando. Esse tipo de brilho não acontece por acaso. É lendário." "Eu sei," disse Damon, com a voz fria e distante. "É exatamente por isso que não vou abrir." Kelton bufou baixinho, cruzando os braços. "Não vê? Nosso senhor não confia em nós. Ele acha que vamos matá-lo enquanto dorme e roubar o item lendário dele." Damon riu baixinho. "Então essa seria a coisa mais tola que você já fez na vida. HMMM. Essa coisa brilhante aqui, um baú de tesouro lendário, não é um baú de tesouro de verdade." Damon riu. "É um portal para o inferno. Deus vampiro mais forte." Capítulo 262. Um golpe do qual não conseguem se recuperar. E vem visivelmente deu um passo para trás. "Espera aí, o quê? Inferno? Tipo, um inferno de verdade, ou um inferno de lutas difíceis?" "São as duas coisas," respondeu Damon, com a voz calma, mas firme. "Esta coisa não contém apenas um tesouro. É um cofre para algo vivo. Algo que foi selado por um motivo. Em sua vida passada, o Super 10 que o abriu sofreu perdas catastróficas. Aqueles que lutaram por ele, sangraram por ele, gastaram uma fortuna para obtê-lo. Metade deles foi eliminada da tabela de classificação em uma hora. E isso já estava bem avançado no jogo, depois de todos terem se fortalecido bastante. Ainda era o primeiro turno, então o resultado seria ainda pior." Damon sorriu ao imaginar os rostos daqueles que eventualmente enfrentariam aquela coisa. Seria um golpe do qual eles não se recuperariam, pelo menos pelos próximos meses. Se ele estava fora de combate devido a uma lesão na alma que o atrasou pelos próximos dias, era justo que a outra parte pagasse por isso da mesma forma. O retorno sempre tem que ser 10 vezes maior. Os três olharam para Damon com curiosidade, mas Damon não lhes deu mais explicações. "Elora, leve-nos para uma cidade próxima, e você pode se disfarçar de uma mulher mais simples." Elora pareceu levemente ofendida, erguendo uma sobrancelha perfeitamente arqueada. "Uma mulher mais simples? Meu senhor, você tem ideia de quanto mana eu gasto para manter essa perfeição?" Damon lançou-lhe um olhar inexpressivo. "O suficiente para fazer todos os homens num raio de 8 quilômetros esquecerem como respirar. Acalme-se. Preciso de uma mulher simples, não de uma sedutora." Elora suspirou dramaticamente, mas sua forma brilhou quando a magia da ilusão assumiu o controle. Em instantes, sua capa luxuosa foi substituída por um robe marrom simples, seus saltos altos sumiram, suas curvas foram suavizadas e seu cabelo foi preso em uma trança modesta. Ela até fez uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda e suavizou os olhos. Uma mulher viajante humilde. Damon assentiu, satisfeito. Kelton, agora vestindo uma volumosa capa de viajante, ajustou o capuz. Riven não precisou de nenhum ajuste. De qualquer forma, ele era o mais simples possível. Quanto a Damon, ele se cobria e baixou o capuz, adotando o olhar mais comum de "me deixe em paz" que muitos jogadores usavam no jogo. Os quatro juntos pareciam extremamente inofensivos, pobres e sem graça. Não havia nada neles que chamasse a atenção. Elora então ativou o círculo de teletransporte, e o grupo fez a curta viagem para chegar aos limites da cidade. De lá, eles caminharam direto para os portões da cidade depois de pagar ao guarda algumas moedas de prata. A cidade em que entraram chamava-se Valemire, um movimentado centro de nível médio, sem nada de especial. O grupo se movia com facilidade, misturando-se à multidão. Logo chegaram à casa de leilões, que era seu alvo desde o início. O salão de leilões Valemire não era tão grandioso quanto os das capitais, mas ainda fervilhava de atividade. Portas altas e arqueadas se abriam para um salão polido, repleto de cabines privadas,
licitantes ávidos e corretores de olhares maliciosos sussurrando em pergaminhos encantados. De um lado, um enorme quadro de avisos exibia itens com listagens programadas para o futuro. Minérios raros, adagas encantadas, montarias únicas e até fragmentos de masmorras estavam todos listados. Era um campo de troca de informações. E agora Damon iria usá-lo para sua própria manipulação. Os olhos de Damon percorreram a sala até encontrar o que procurava, o canto do balconista. Um PNJ atrás de uma mesa alta, cercado por telas de interface flutuantes, campos de entrada e uma fila de vendedores em constante mudança. Sem dizer uma palavra, Damon caminhou até lá, abriu brevemente seu anel espacial e lançou o brilho inconfundível do baú lendário por menos de um segundo antes de fechá-lo novamente. Os olhos do balconista se arregalaram. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Então, ele engoliu em seco e se inclinou para a frente. Senhor. Gostaria de registrar este item para leilão privado ou público. Público, disse Damon sem hesitar. Quero que o anúncio seja visível e promovido. Comece o lance com 5 milhões de ouro. Você ouviu direito, 5 milhões. Aberto a todos. O lance mais alto vence. Caio Torne engasgou ao lado dele. Riven deixou cair uma moeda com a qual estava mexendo. Elora, apesar de sua ilusão embotada, lançou-lhe um olhar como se ele tivesse acabado de declarar guerra a toda a raça humana. O balconista hesitou. Posso perguntar onde você conseguiu isso? Damon balançou a cabeça. Fui obtido em uma tumba, e isso é o mais específico que eu gostaria de ser. O atendente assentiu nervosamente, os dedos já voando pela interface enquanto começava a registrar o item. Entendido, senhor. Categoria: nível de tesouro. Nível: A. O sistema está sinalizando como lendário. Senhor, tem certeza de que deseja leiloar este item? Assim que o leilão for definido, o cancelamento será. Está tudo bem. Damon assinou para ele. Então, por favor, venha comigo. Eu pessoalmente o acompanharei até o especial. Tudo bem. Não precisa de pompa nem de espetáculo. Você vai ficar com 20% de desconto, certo? O funcionário assentiu em silêncio. Concordo com isso. Basta organizar o leilão rapidamente e avisar com apenas um dia de antecedência do início do evento. Damon deu detalhes específicos porque realmente não queria dar tempo para as superguildas descobrirem algo. Mesmo sabendo que estava em vantagem, ele não queria subestimar o oponente. O atendente assentiu novamente, agora totalmente sério, com o espanto anterior sepultado sob o foco profissional. Ele tocou em vários ícones brilhantes, seus dedos dançando pela interface. Entendido. Cronômetro de um dia. Promoção em centros regionais. Lance inicial bloqueado em 5 milhões de ouro. Item escondido no cofre até ser revelado. Um sinal sonoro do sistema ecoou e, num piscar de olhos, tudo começou a andar. Em todo o continente, os jogadores logo começariam a receber notificações. Todos dentro do mundo do jogo veriam a nova listagem, Baú do Tesouro Lendário. O leilão começa em 24 horas. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 263. Que o caos comece. Quando Damon saiu da casa de leilões, duas mulheres se aproximaram e perguntaram ao vendedor, curiosas: o que aconteceu, Ila? Por que você está tão nervosa? O atendente, Ila, ergueu os olhos, visivelmente pálidos sob o brilho mágico dos painéis de interface do salão de leilões. Seu sorriso, normalmente suave e treinado por comerciantes, desapareceu. Ele olhou para a figura de Damon que se afastava e depois para as duas mulheres, ambas vestidas com trajes finos, marcados com o emblema da casa de leilões. Aquele cara que acabou de sair, ele sussurrou, inclinando-se para a frente, colocou um baú de tesouro lendário em leilão. O quê? As duas mulheres ofegaram em uníssono. O quê? Você está falando sério? Aquele cara? Impossível. Ele parece um mendigo. Como alguém assim poderia encontrar um baú de tesouro lendário? Não seja idiota. Ele engoliu em seco, os dedos ainda trêmulos pairando sobre o console brilhante. Tudo bem. Tanto faz. Não tenho tempo para falar com vocês dois agora. Vocês poderão ver com os próprios olhos quando o leilão estiver pronto. As duas mulheres franziram a testa, sem dizer uma palavra, enquanto observavam ele em silêncio. Depois de um tempo, ele pegou o baú do tesouro novamente para transferi-lo para o inventário principal do leilão. Foi apenas por um segundo, mas as duas mulheres arregalaram os olhos ao notarem o brilho do baú. Seus peitos subiam e desciam enquanto começavam a ofegar.
Era realmente um item de nível lendário. Um item de nível lendário. Como algo assim poderia ter aparecido de repente na casa de leilões deles? Com a boca seca, olharam estupefatos para Ila. O quê? Vocês dois acreditam em mim agora? O atendente zombou e os deixou boquiabertos. Levantou-se rapidamente e foi embora para cuidar dos outros procedimentos. As duas mulheres só conseguiam encará-lo com inveja. Uma única comissão de uma venda como essa poderia garantir uma fortuna para o resto da vida. Mesmo que a casa de leilões ficasse com 15% do valor da venda, Ila ainda receberia 5% como recompensa. A mulher mais velha finalmente quebrou o silêncio, resmungando baixinho: aquele desgraçado vai estar nadando em ouro. Seus olhos ainda estavam grudados no local onde o baú estivera por um mero instante. Por que alguém como ele tem tanta sorte? A mais nova assentiu e se afastou silenciosamente. Ela também sentia muita inveja de Ila, mas tinha outras conexões que importavam mais. Ela rapidamente abriu a interface do sistema e começou a trocar mensagens. Imediatamente, outra resposta veio. O que, querida? Já está com saudades? 10 horas não foram suficientes para saciar sua fome. O rosto da mulher ficou vermelho como uma beterraba. Mas ela continuou mandando mensagens. Alguém acabou de leiloar um baú de tesouro de nível lendário. A resposta não veio imediatamente. Alguns segundos tensos se passaram antes que o tom das mensagens mudasse completamente. Onde? Qual cidade? Quem listou? Que tipo de baú? Me dê todos os detalhes. A mulher engoliu em seco e lhe contou tudo, exceto o nome do jogador. O recurso de listagem anônima do sistema garantiu que a identidade de Damon permanecesse oculta, mesmo para pessoas de dentro. Então veio outra enxurrada de mensagens. Não conte a ninguém. Eu mesmo vou. Fique de olho naquele quadro de leilões. Se o lance aumentar ou algo estranho acontecer, me avise primeiro. Eu garanto que você seja recompensado. A mulher deu um leve sorriso irônico e fechou a interface, já pensando em possibilidades. Com aquele homem pessoalmente interessado, ela havia acabado de passar de funcionária de baixo escalão para alguém importante. E tudo o que precisava era bisbilhotar na hora certa. Enquanto isso, por toda a cidade, a notícia começou a se espalhar. Como fogo pegando fogo na grama seca, sussurros voavam de um jogador para outro, de um escrivão suspeito para um informante da guilda. Rumores sobre um baú lendário em leilão público em uma cidade menor eram insanos demais para ignorar e tentadores demais para não serem investigados. Damon mal havia saído da casa de leilões quando já percebeu muita movimentação. Ele riu baixinho, pois já esperava algo assim. Que o caos comece. Elor ainda fazia beicinho atrás dele, descontente com o simples leilão de um tesouro tão incrível. Cleotone parecia não se importar, enquanto Riven simplesmente olhava ao redor da cidade e caminhava nervosamente. Assim que a cidade inteira começou a ficar cada vez mais caótica, os quatro saíram da cidade. Logo depois que saíram, Elor engasgou um pouco. Meu senhor, já consigo sentir várias figuras poderosas chegando à cidade. Especialistas no auge do rank C e alguns até mesmo no rank B. Damon não parou de andar. Assentiu levemente, o capuz ainda cobrindo a maior parte do rosto. Ótimo. Que venham. Quanto mais tolos gananciosos aparecerem, melhor. Eles vão brigar entre si pela isca, e nós podemos colher todos os benefícios dos destroços. Elora olhou para trás, estreitando os olhos enquanto várias luzes de teletransporte brilhavam acima dos portões da cidade. Riven coçou a nuca, ainda um pouco sobrecarregado. Cleotone soltou um assobio baixo. Isso vai virar um banho de sangue. Era para ser assim, respondeu Damon. Eles vão desperdiçar seu ouro, seus espiões e sua força tentando reivindicar algo que nunca deveria ter sido revelado. Damon ainda se lembrava vividamente da morte e da destruição que aquela coisa de aparência simples havia desencadeado. O jogo mal havia começado, e havia especialistas de rank C e D que conseguiam até se esconder das classificações da tabela de classificação. Isso lhe dizia muitas coisas. Essas superguildas eram cheias de mistério. Elas tinham vários trunfos, como aquele dragão mutante, escondidos em seu arsenal. Ele nunca deveria subestimá-las. Damon tinha certeza de uma coisa. Eles ainda não o levavam a sério, e foi por isso que ele conseguiu sobreviver e até mesmo sair vitorioso na troca anterior. Mas mesmo assim, ele só conseguiu escapar com um ferimento na alma. Se soubessem do que ele era capaz, não o deixariam escapar. Essa atitude dele não foi apenas por vingança para derrubá-los.
Era também para desviar a atenção deles para outra coisa. Ele precisava de um tempo para recuperar a alma, e isso lhe deu essa oportunidade. E o mais importante, isso tiraria esses monstros ocultos das sombras e os traria à tona, para que todos pudessem ver. Era fácil se esconder e lutar na escuridão. O que aconteceria se todos fossem arrastados à força para os holofotes? Damon queria ver de uma vez por todas o quão poderosas essas malditas superguildas eram. Queria muito ver isso enquanto comia pipoca e as observava queimarem até ficarem crocantes. Ele não conseguia deixar de se sentir um pouco animado com os dias que viriam. Mas tudo isso só aconteceu depois que sua alma foi consertada. Ele respirou fundo e ajustou o foco. Era hora de fazer uma boa e velha jornada de busca. Uma solução para a alma certamente estava no final de tudo. Ele só precisava continuar com a longa jornada e descobrir as coisas agora. Elora, aqui estão as novas coordenadas. Você consegue fazer um círculo de teletransporte para o local? Elora assentiu e rapidamente começou a trabalhar. No segundo seguinte, um círculo de teletransporte carmesim surgiu à frente delas. Deus vampiro mais forte. Capítulo 264. Nos encontramos novamente. Damon abriu a missão do alquimista novamente para dar uma olhada. Ele não havia feito nenhum progresso na missão e queria entender todos os detalhes antes de tentar a sequência principal de missões. Ele desejou que a sequência de missões se abrisse e, imediatamente, uma interface do sistema surgiu à sua frente. Ding. Legado do alquimista perdido. Você descobriu o legado oculto do esquecido mestre alquimista conhecido como Ouroboros. Considerado louco e muito apagado dos registros públicos, ele tentou romper os limites da alquimia, do corpo e da alma. Enterrados por todo o continente, encontram-se 3 volumes de seus diários perdidos. Cada um contém notas experimentais, fórmulas proibidas e descobertas inacabadas. Eles detalham uma teoria que abalou o mundo. Por meio da alquimia, um recipiente pode superar a mortalidade. Por meio da fermentação da alma, a própria mortalidade pode ser produzida. Aqueles que conseguirem descobrir e compreender todos os 3 volumes não herdarão apenas as técnicas de Ouroboros. Eles herdarão seu legado inacabado. Volume 1, descoberto na cidade de Quilaris, Distrito da Alquimia, Velha Cabana. Volume 2. Localização desconhecida. Há rumores de que está escondido sob um laboratório de alquimia corrompido, perdido em uma masmorra na floresta. Volume 3. Localização desconhecida, possivelmente selado em um arquivo real ou cofre nobre. Ding. Recompensas da missão ao concluí-la. Habilidade de legado, alquimia de fermentação de alma, cria poções que afetam atributos da alma, despertares de classe ou afinidades. Título: Herdeiro de Ouroboros desbloqueia opções exclusivas de subclasse de alquimia. Recompensa do artefato, desconhecida. Há rumores de que seja uma variante da Pedra Filosofal. Damon releu a missão várias vezes e, mais uma vez, ficou perplexo com as recompensas generosas da missão. Embora o jogo e Art Online em geral oferecesse recompensas para missões, raramente era tão generoso, especialmente nas fases iniciais e intermediárias do jogo. Para uma missão que envolvia uma habilidade herdada, um título de subclasse e possivelmente um artefato comparável à Pedra Filosofal, era bastante suspeito, ou seu nível de dificuldade era secretamente fora do comum. Esse era um dos motivos pelos quais Damon ainda não havia chegado à missão, mas agora ele precisava ir até o fim, custe o que custar. Essa coisa de infusão de almas poderia curá-lo diretamente de cima a baixo, o que seria o melhor cenário possível. Curar uma pequena porcentagem também seria aceitável, pois o ajudaria a recuperar um pouco de sua força e lhe daria mais tempo. Muita coisa estava em jogo nessa missão. Espere. Ele ainda tinha aquele livro surrado que obtivera do alquimista. Pegou o livro e tentou lê-lo para ver se já continha alguma solução para o seu problema. Diário de Ouroboros, volume 1. O livro era escrito à mão, com uma espécie de taquigrafia misturada com a linguagem deste mundo. À primeira vista, parecia que ele conseguia entender alguma coisa, mas, à medida que folheava as páginas, nada realmente lhe entrava na cabeça. Damon percebeu que se tratava de um diário de pesquisa pessoal. Experimentos, fracassos, receitas proibidas. Havia até uma página meio rasgada intitulada Teoria da Cerveja de Alma, Vasos da Imortalidade. Mas, mais uma vez, não havia nada de concreto. Ele simplesmente não conseguia entender o que havia ali. Eu deveria tentar perguntar à minha garota sobre isso. Ele fez uma anotação mental.
Lirai era uma princesa e devia saber muitas línguas. Havia uma possibilidade de ela conseguir entender isso. Damon jogou o livro de volta para dentro, imaginando como estaria a elfa. Ele ainda não tinha notícias da família. Não que pudesse culpá-la. Fazia apenas algumas horas desde a última vez que a vira. Talvez as coisas estivessem demorando mais do que ele esperava, mesmo com alguém do seu status cuidando da situação. Meu senhor, este não é o lugar certo. Será que cometi um erro? Elora fez aquela cara fofa de novo e fez beicinho. Damon se encolheu. Aquele rosto não combinava nem um pouco com ela. Aquela mulher estava se esforçando demais. Ele suspirou e balançou a cabeça. O lugar está ótimo. Você está indo bem. O rosto do vampiro se iluminou com o elogio. Ele riu e continuou, basicamente, precisamos vasculhar algumas masmorras nesta área para encontrar um laboratório subterrâneo de alquimia corrompido. Elora assentiu ansiosamente, seus olhos brilhando como se tivesse acabado de ganhar um doce. Eu adoro uma boa exploração, tanto do tipo masmorra quanto do tipo roleplay. Cleotorne suspirou de lado e começou a caminhar em direção ao portal da masmorra. Presumo que você queira que cuidemos de tudo que está lá dentro. Damon assentiu, nem um pouco incomodado com a atitude de nenhum dos dois. Pode deixar a tarefa de sugar sangue comigo, acrescentou descaradamente, caminhando na mesma direção. Há 3 masmorras intermediárias por aqui. Vamos começar por essas. Como estava contratando 2 ranks C para fazer o trabalho sujo, ele já sabia que seria extremamente rápido, o que era o que ele precisava no momento. Ele mal ganharia pontos de experiência e o saque seria menor. Mas tudo bem. Essas coisas não importavam no momento. Ali, meu senhor. Mais à frente está o primeiro portal da masmorra. Elora apontou. O grupo caminhou rapidamente em direção ao portal da masmorra. Bem, Riven e Damon eram os mais lentos, e os outros 2 caminhavam de acordo com sua velocidade. Damon podia ver Cleotorne lançando-lhe olhares de desdém por isso, mas não se deixou afetar por isso. Era preciso ter a pele grossa para explorar patentes mais altas. Naturalmente, ele planejava extrair tudo que seus 3 seguidores tinham. O grupo chegou rapidamente perto da masmorra quando, de repente, Damon parou de andar. Ao ver sua reação, os 3 imediatamente ficaram em alerta, especialmente Elora. Mas Damon a impediu de agir. Isso porque a pessoa sentada sem entender nada em frente ao portal da masmorra era ninguém menos que o velho alquimista desorientado que ele conhecera na cidade, aquele que lhe dera aquela missão em primeiro lugar. O velho estava de pernas cruzadas sobre uma laje irregular de pedra, murmurando para si mesmo enquanto traçava runas invisíveis no ar com um dedo torto. Suas vestes estavam mais desgastadas do que Damon se lembrava, e sua barba parecia um ninho de pássaro que sobrevivera a um furacão. Deus vampiro mais forte. Capítulo 265. Que tal você tentar lutar um pouco? Elora piscou. Essa coisa é senciente. Devemos matá-la antes que se multiplique. Não, murmurou Damon. É o entregador da missão. Cleotorne fez um som de descrença. Isso é um alquimista. Riven semicerrou os olhos. Tenho quase certeza de que vi aquele cara lambendo um cogumelo no beco semana passada. Damon os ignorou e deu um passo à frente cautelosamente. Velho. O alquimista não reagiu. Damon pigarreou e tentou novamente. Mestre. Faz tempo. Como está? O velho alquimista piscou lentamente, como se despertasse de um transe. Seu olhar se arrastou para cima até pousar, por pouco, em Damon. Sua boca se abriu, depois se fechou, depois se abriu novamente como uma dobradiça enferrujada lembrando-se de sua finalidade. Mestre, ecoou ele, quase reverentemente. Sim. Sim, eu já fui um. Ou talvez eu tenha tido 3. Os detalhes são alquímicos. Seu olhar se estreitou ligeiramente, como se estivesse abrindo caminho através da névoa de memórias fragmentadas. Você. Eu te conheço. Você é um encharcado de sangue. O garoto com a boca cheia de perguntas. Cleotorne murmurou, sim. Definitivamente lambeu um cogumelo. O alquimista ignorou todos e, de repente, levantou-se com uma agilidade surpreendente, fazendo voar de suas vestes uma nuvem de poeira, penas e algo que poderia ser uma asa de morcego. O primeiro falou com você? O livro. Sussurrou. Mordeu. Sangrou. Estava quase ilegível, respondeu Damon, sem jeito. Mas eu consegui. E estou aqui para o segundo volume. O alquimista sorriu, revelando dentes manchados com algo suspeitamente violeta. Ótimo, ótimo.
Então o diário não te rejeitou. Ainda. Isso é promissor. Ou terrível. Pode ser qualquer um dos dois. Ele enfiou a mão na manga esfarrapada e tirou uma chave de osso enrolada em raízes secas. Abaixo desta masmorra, sussurrou. Um lugar que costumava respirar. O laboratório corrompido. Você saberá quando ouvir as almas lamentarem. Damon aceitou a chave, um pouco confuso. Ele achou que teria que vasculhar muitas masmorras para chegar ali, mas aquele velho simplesmente lhe entregou a chave. O que estava acontecendo? Mas esteja avisado, acrescentou o alquimista, subitamente sério. Você precisará provar seu valor ao laboratório. Ele se lembra de Ouroboros. Ele se lembra de fracassos. E não tolera impostores. Parece ótimo, murmurou Damon, guardando a chave no bolso. O alquimista se virou, já imerso em uma nova conversa com um besouro no ombro. Damon recuou para perto do grupo. E então? Perguntou Elora, com as sobrancelhas arqueadas. Ele nos deu uma chave, respondeu Damon. E um aviso sinistro. Ele então se virou para a entrada da masmorra. Vamos dar uma olhada neste lugar. Cleotone não se moveu imediatamente. Ficou parado ali, encarando o alquimista, que agora sussurrava segredos no ouvido do besouro como se fosse um amante há muito perdido. O que aconteceu? Perguntou Damon. Cleotone simplesmente balançou a cabeça. Nada. No entanto, Damon não deixou de notar o leve sorriso que permaneceu em seus lábios por uma fração de segundo a mais do que deveria antes de desaparecer. O grupo entrou rapidamente na masmorra e, para a surpresa de Damon, o velho também os seguiu, resmungando algo sobre isso e aquilo. Damon não se importou. A masmorra em si era de nível 50 e não deveria ser nada difícil, especialmente com dois jogadores de rank C ao seu lado. Esse cara acompanhando-os adicionou um pouco de complexidade, mas ainda assim deveria ser mais do que fácil passar pela masmorra. A masmorra era essencialmente uma caverna, e assim que eles andaram alguns metros, um grupo de monstros-aranha correu em sua direção. Elora não hesitou. Seus olhos brilharam em um tom carmesim, e uma torrente de sigilos de sangue espiralou de suas mãos. Ela estalou os dedos, e um círculo único e brilhante ganhou vida sob seus pés, com linhas intrincadas de antigas inscrições em sangue se entrelaçando no ar. Rei de carmesim, ela murmurou. Correntes vermelhas feitas de sangue líquido irromperam do círculo rúnico, prendendo 3 das aranhas no meio do salto. Elas gritaram enquanto as runas pulsavam violentamente, injetando magia sanguínea corrosiva que começou a derreter suas carapaças com chiados crepitantes. Ao vê-la matar metade da multidão, Cleotor zombou, irritado. Não pegue o que é meu. Com um grunhido baixo, ele deu um passo à frente e partiu uma aranha maior ao meio com um golpe brutal de seu machado, sem nem se dar ao trabalho de ativar habilidades. Eu odeio insetos, disse ele simplesmente, chutando para o lado um membro que se contraía. Mas aquela não foi a única aranha morta. Tudo atrás dela foi dizimado pela onda de choque do único golpe de machado. No entanto, o louco não pareceu nada satisfeito com o resultado. Estou enferrujado de ficar trancado naquela maldita prisão por tanto tempo, resmungou, caminhando para frente. Os dois não esperaram mais por instruções. Simplesmente caminharam em frente e começaram a limpar as masmorras à esquerda e à direita. Damon observou o caos se desenrolar com um leve sorriso irônico no canto dos lábios. Era exatamente isso que ele havia planejado. Deixar os pesos pesados fazerem o trabalho, abrir caminho e, se algo realmente interessante aparecesse, ele atacaria para ganhar o prêmio. Riven ficou ao lado de Damon, atirando uma flecha de vez em quando para fingir que estava fazendo alguma coisa. Eles parecem crianças loucas por assassinato em uma loja de doces, murmurou. Tem certeza de que não quer se juntar ao banho de sangue? Damon balançou a cabeça. Mas que tal você tentar lutar um pouco? Parecia uma boa oportunidade para pressionar Riven e ver se o carvão se transformava em diamante. Riven gemeu, sacudindo a adaga em uma mão e o arco na outra. Então, mais alto, com relutância exagerada, disse, tudo bem, tudo bem. Vou atirar em algo que me morda. Seu desejo é uma ordem, meu senhor. Ele coçou a cabeça e tentou atirar flechas em algo à distância, mas todas erraram, algumas até atingiram Elora e Cleotor. Riven estremeceu quando os dois se viraram e o encararam com um olhar mortal. Ele pegou o arco novamente, apontando na direção oposta, e desta vez acabou atirando uma flecha no velho desorientado. Porra! Damon se moveu rapidamente para impedir que a flecha idiota matasse acidentalmente seu personagem-chave da missão. Deus vampiro mais forte.
Capítulo 266. Ele realmente fará isso? A flecha atingiu inofensivamente o peito de Damon. Damon não se mexeu, mas o olhar que lançou a Riven poderia ter arrancado a tinta de uma parede de fortaleza. O velho alquimista, por sua vez, nem pareceu notar. Estava agachado perto de uma rachadura na parede da caverna, arrulhando suavemente para uma centopeia brilhante e alimentando-a com algo que se parecia perturbadoramente com um molar humano. Você tem um desejo de morte? Sibilou Damon, arrancando o arco do braço e jogando-o de volta aos pés de Riven. Use outra coisa para lutar, ok? Como alguém pode ser tão ruim nisso? Porra, é melhor que esse desgraçado seja bom com alguma outra arma. Ele observou Riven curiosamente mais uma vez, parado na frente do velho, só para ter certeza de que ele não acabaria morto. Riven esfregou a nuca timidamente e fez um sinal de positivo. Certo. Chega de flechas perto do maluco. Entendi, chefe. Damon não respondeu. Ele apenas o encarou. Sob a intensidade daquele olhar, Riven suspirou e murmurou, tudo bem. Corpo a corpo, então. Ele sacou a adaga e correu para a frente com a expressão de um homem entrando na temporada de impostos sem metade das contas para pagar. Uma aranha que foi deixada para trás, meio morta, jazia no chão com apenas um resquício de vida. Riven a avistou e sorriu como se tivesse acabado de encontrar uma bolada. Perfeito, murmurou, e atacou. A aranha se contraiu uma vez. Riven gritou como se fosse um demônio cuspidor de fogo. Ele saltou sobre ela, esfaqueou violentamente. 1, 2, 3 vezes, conseguindo apenas atingir o chão, a parede e, possivelmente, o próprio pé. A adaga finalmente acertou o quarto golpe, mas, a essa altura, o pobre coitado provavelmente já havia morrido de vergonha. Vitória, declarou Riven, fazendo pose. Viu só essa precisão? Meu senhor, eu matei por você. Damon apertou a ponta do nariz e expirou lentamente. Aquele seria um dia longo e infernal. Ele poderia acabar matando aquele desgraçado antes mesmo que ele despertasse sua verdadeira forma. Se havia algo escondido ali dentro, estava lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Sem entender o que estava pensando, Riven ficou radiante. Obrigado, meu senhor, por me dar esta oportunidade. De repente, sinto que posso fazer qualquer coisa. HMMM. Damon ergueu uma sobrancelha, duvidando momentaneamente de ter tirado conclusões precipitadas. Observou atentamente, com interesse crescente, enquanto Riven avistava outra aranha à distância e avançava em sua direção. Havia determinação em seus olhos. Um fogo. Damon quase conseguia ver o louco demoníaco que conhecera em sua vida passada. Seu pulso acelerava enquanto observava Riven. Não havia medo em seus passos enquanto enfrentava corajosamente o monstro de nível 50. Damon observava sem pestanejar. Riven ergueu a adaga e desferiu um golpe com convicção. O movimento da mão era suave sem hesitação. A força de Riven não era páreo para a aranha, mas não importava. O louco podia derrotar inimigos muito acima do seu poder. E esse cara pode muito bem conseguir. Ele observou, com a ansiedade crescendo, a adaga prestes a atingir a fera. Seria um golpe crítico. Teria algum tipo de aura de adaga que ele inerentemente liberaria. No entanto, no momento seguinte, Damon congelou em choque, olhando para a cena inacreditável à sua frente. A adaga não acertou o alvo, e o homem estava desaparecido em combate. O olhar de Damon desceu enquanto observava a aranha olhá-lo com desdém. Riven deitou-se de bruços, seus membros se contraindo incontrolavelmente antes de ficar completamente imóvel e silencioso como uma estátua. Elora foi a primeira a falar, com a voz seca. Ele simplesmente desmaiou. Clayton se aproximou e cutucou o pé de Riven com a ponta do machado. Sem resposta. Ele está desmaiado, paralisado. Caiu de cara no chão com tanta força que acho que o chão sofreu mais dano do que a aranha. A aranha, por sua vez, nem se deu ao trabalho de terminar o serviço. Simplesmente se virou e saiu correndo como se tivesse tropeçado acidentalmente em uma briga de taverna da qual não queria participar. Clayton simplesmente usou a perna para esmagá-la como se não fosse nada. Damon encarou o corpo caído no chão, tentando processar o que diabos tinha acabado de acontecer. Eu realmente pensei por um segundo. Ele soltou um suspiro. O velho alquimista cambaleou até lá, olhou pensativo para Riven e afagou sua cabeça. Ainda fermentando, murmurou. Precisa de mais caos. Talvez algum trauma. Ou um queijo mais forte. Damon suspirou e esfregou as têmporas. Elora,
Tentando não rir, girou o pulso e invocou uma runa de sangue para fazer o corpo inconsciente de Riven flutuar suavemente para trás delas como uma bagagem. Deixamos ele assim, ou... Não, resmungou Damon, já arrependido de cada decisão que o trouxera até ali. Ele é minha responsabilidade. Mais ou menos. Vamos logo para o laboratório corrompido antes que algo mais imploda. Quando o grupo recomeçou a se mover, o alquimista de repente engasgou. Espere. Não pise nessa pedra, é uma armadilha de alucinação. Todos congelaram. O alquimista riu baixinho. Ah, não. É erro meu. Aquilo foi uma alucinação de uma armadilha de alucinação. Continue. Cleoton rosnou. Vou matá-lo antes que a masmorra o faça. Damon não respondeu. Ele entendia o sentimento muito bem. A descida para a masmorra continuou com o fraco eco da magia do sangue de Elora ainda pairando nas paredes e o machado de Cleoton balançando no ar como sinais de pontuação em um hino de guerra. Atrás deles, Riven flutuava como um balão de desfile vazio, a runa de sangue puxando-o suavemente. Sua boca se contraiu uma vez, como se sonhasse com aranhas e uma vitória gloriosa. Damon suspirou novamente. Mais e mais aranhas surgiram em seu caminho, e Elora e Cleoton rapidamente cuidaram delas. Damon nem precisou levantar um dedo. Logo, todo o primeiro andar da masmorra foi limpo, naturalmente em tempo recorde. Eles tinham acabado de caminhar da entrada da masmorra até o fim do covil e o primeiro andar da rede de cavernas estava limpo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 267. 2 já foram, 3 faltam. O grupo parou diante de uma escada em espiral de pedra que descia para o andar seguinte. Vamos. Damon assentiu, e todos subiram as escadas. O grupo seguiu para a próxima parte da masmorra. O segundo andar estava surpreendentemente vazio, sem ninguém vindo correndo em sua direção. Cleoton deu um passo à frente para explorar mais a fundo quando, de repente, Elora o puxou de volta com um chicote feito de magia de sangue. No segundo seguinte, uma flecha passou zunindo pelo espaço onde Cleoton estava. Se Elora tivesse sido um segundo mais lenta, a flecha certamente o teria atingido. O chicote de Elora se retraiu em sua mão, ainda brilhando com a luz do sangue. De nada, disse ela secamente, seus olhos vermelhos examinando as bordas sombrias do corredor à frente. Se não me engano, então o lugar inteiro está cheio de armadilhas. Cleoton piscou, olhando para o ponto onde a flecha acabara de cortar o ar. Murmurou. Isso teria me irritado. Teria feito mais do que isso. Damon apontou para a flecha, cuja ponta exalava algum tipo de líquido venenoso. Os olhos de Cleoton se estreitaram enquanto ele se agachava ao lado da flecha e a cheirava cautelosamente. Isso não é só veneno. Veneno paralisante. Teria me deixado igual àquele idiota. O alquimista se aproximou deles, cantarolando. HMM. Levemente necrótico. Leves notas de manjericão. Ah! Essa é a minha receita. Damon ignorou o velho tolo e deu um passo à frente, examinando o salão com os olhos semicerrados. Veneno paralisante de novo? HMM. Ele olhou ao redor, imaginando o que estava acontecendo. Normalmente, as masmorras teriam venenos mais letais. Ele pensou por um momento e então olhou para frente. Precisamos assumir que cada passo é um gatilho. Vamos ter cuidado. Pode haver armadilhas de veneno mais letais à frente. Elora sentiu levemente, os dedos já tecendo runas sutis no ar ao seu redor. Magia de sangue fluía suavemente das pontas dos seus dedos. Eu cuido disso. No segundo seguinte, um pequeno morcego voou no ar à frente deles, um que era feito inteiramente de sangue. Vai, querida, deixa sua mamãe e seu papai orgulhosos. Elora mandou um beijo, mas não sem antes piscar para Damon sedutoramente. Damon arqueou uma sobrancelha, nada impressionado. É melhor que essa coisa seja mais útil do que seus flertes. O morcego sangrento piou indignado, como se estivesse pessoalmente ofendido, e disparou pelo corredor em uma nuvem de névoa vermelha. Voou um pouco acima do solo, acionando armadilha após armadilha. Raios, lâminas, dardos e até mesmo uma breve rajada de fogo, tudo disparado em vão, perseguindo a ágil criatura. Elora rapidamente lançou bolas de sangue poderosas, destruindo completamente todos os mecanismos da armadilha. Cleoton soltou um assobio baixo. Certo. Retiro metade do que disse sobre bruxas. Elora deu um sorriso irônico, sem nem olhar para ele. Você devia pegar mais de volta. Meus sanguinários têm sentimentos, sabia? Riven,
Finalmente acordado e agora se arrastando atrás como um interno desgraçado, observou as armadilhas irromperem à sua frente com o rosto pálido. Temos certeza que esta masmorra não foi projetada por alguém com ódio profundo por aventureiros? Porque não pode ser uma luta simples. Elora lançou-lhe um olhar furioso. Como se você fosse bom em luta simples. Ei, é fácil para um rank C como você falar. Riven ficou emburrado, chutando uma pedra no chão da masmorra, o que coincidentemente acionou outro mecanismo. Desculpe. Desculpe. Vou ficar de boca fechada. Ele recuou nervosamente. Elora assumiu a liderança no andar de cima, destruindo todas as armadilhas. O corredor ficou mais silencioso enquanto os mecanismos finais das armadilhas jaziam em ruínas, com as engrenagens ainda se contraindo em seus momentos finais. Damon seguiu Elora, com os olhos examinando as paredes queimadas e os escombros espalhados. As armadilhas eram perigosas, sim, mas a facilidade com que Elora as rompia era ainda mais reveladora. Ela não era apenas poderosa, era eficiente. Bom trabalho, elogiou Damon. Ela não respondeu, mas seus lábios se curvaram em um sorriso presunçoso enquanto ela caminhava à frente, com a luz carmesim ainda piscando ao redor das pontas dos dedos. Cleotorn esticou os braços e estalou os nós dos dedos. Agora que o corredor da morte ficou para trás, podemos, por favor, lutar contra alguma coisa. Meu machado está começando a parecer sem uso e triste. No final do corredor, o caminho se dividia em dois, um lado envolto em uma espessa névoa verde, o outro pulsando com fracas runas de mana gravadas nas paredes. Damon fez uma pausa, estudando ambas. Runas de neblina ou de mana. Uma provavelmente é veneno, a outra provavelmente é monstro. O velho alquimista deu um passo à frente, farejando o ar como um cão de caça. Você deveria levar a névoa. Cleotorn olhou para o homem mais uma vez, com um pequeno sorriso aparecendo e desaparecendo em seu rosto. Damon estava prestes a perguntar sobre isso quando, de repente, teve uma sensação estranha. Elora, espere. Ele tentou apressadamente impedir a mulher de avançar para o caminho das runas, mas era tarde demais. Ela já estava lá, e a última armadilha do andar havia sido ativada. Damon usou toda a energia sanguínea que tinha sob seu comando para rapidamente formar um escudo ao redor dela, mas era tarde demais. Uma flecha surgiu do nada em alta velocidade, uma velocidade que até mesmo um rank C teria dificuldade em desviar. O escudo de Damon não foi suficiente para bloqueá-la, mas foi o suficiente para alertar Elora. Ela tentou se esquivar às pressas, mas a flecha roçou seu braço. Elora sibilou de dor, cambaleando para trás quando a ponta da flecha atravessou a borda de sua armadura e cortou uma linha fina em seu braço. Sangue jorrou imediatamente, mas mais preocupante do que o ferimento em si era o brilho verde que percorria o caminho da flecha. Um veneno horrível jorrou da flecha, e a aura verde não ajudou. Era forte o suficiente para atravessar sua armadura e penetrar diretamente em sua pele. Damon imediatamente tirou uma poção de cura e um antídoto contra veneno de seu anel espacial, coincidentemente, os mesmos que ele havia roubado do velho. Ah! Elora piscou dolorosamente e tentou manter o olhar sedutor de sempre. Eu vou ficar bem, meu senhor. Não precisa desperdiçar essas poções comigo. Ela mal terminou de falar quando cambaleou e caiu nos braços de Damon. Ele a agarrou sem esforço, mas seu maxilar se apertou ao sentir o calor irradiando de sua pele. O sangue dela reagia violentamente, fervendo sob a superfície, sua aura carmesim tremulando com arcos instáveis de magia. O que quer que estivesse naquela flecha era um veneno extremamente forte, forte o suficiente para causar tal efeito em um rank C. Que porra de masmorra é essa? Pensou Damon em voz alta enquanto olhava ao redor. Era uma masmorra de missão, sem dúvida, mas parecia extremamente única, especialmente pelos níveis de dificuldade variados. Eu deveria colocar essas flechas no meu inventário. Podem ser úteis mais tarde. Entendi, chefe. Deixa que eu pego para você. Damon acordou de seus devaneios e se virou, prestes a avisar Riven, mas já era tarde demais. O maldito idiota mais uma vez foi nocauteado ao tocar em uma flecha envenenada com as próprias mãos. Damon suspirou. Agora são dois eliminados. Cleotorn ergueu uma sobrancelha, olhando para os dois corpos inconscientes esparramados dramaticamente no chão. Vamos deixá-los aqui e voltar para buscá-los mais tarde. A saúde de ambos está estável, e eles estão apenas paralisados. Mas Damon balançou a cabeça com firmeza. Elora deve se recuperar logo. É melhor esperar.
Ao lado dele, o velho sentou-se confortavelmente no chão, sem se importar com nada. Keltor, por outro lado, estalou o pescoço e avançou confiantemente em direção ao caminho à direita, aquele com as runas. Como quiser. Não quero ficar parado, então vou na frente procurar algo que vale a pena bater. Damon não impediu. Ele sabia que Kael'thorn era mais do que forte o suficiente para lidar com qualquer coisa naquela masmorra, e o homem era astuto demais para cair em mais armadilhas de veneno. Não era coincidência que ele não tivesse caído em nenhuma armadilha desde que entrara na masmorra. Kael'thorn desapareceu no corredor entalhado com runas de mana, com o machado descansando casualmente no ombro, cantarolando uma melodia excêntrica. Ouviu sons de sibilâncias altas, monstros cobra, sem dúvida. No entanto, uma série constante de notificações lhe dizia que Kael'thorn estava devastando-os. Logo, os minutos se passaram e, 20 minutos depois, Kael'thorn retornou com um sorriso maroto no rosto. Tudo pronto. Não precisa ficar esperando aqui como uma princesa, meu senhor. Você está muito ansioso para provar seu valor, meu bom seguidor. Damon riu baixinho. Ele olhou para Elora, mas, inesperadamente, se levantou. Certo, vamos lá. Kael'thorn deu de ombros e liderou o caminho. O velho alquimista os seguiu. Os três desceram mais fundo na masmorra, passando pelo corredor de runas agora limpo. Cadáveres de monstros cobra estavam espalhados por toda parte, sua essência sanguínea ainda muito fresca. Damon se serviu da essência de sangue e, coincidentemente, recebeu alguns reforços em sua habilidade de resistência a veneno. O veneno ali também era bem forte. Um único golpe poderia eliminar até mesmo um jogador bem forte. Deus vampiro mais forte. Capítulo 268. Opa, boa aquisição, murmurou Damon, lambendo a última gota de sangue do dedo. Mais uma vez, havia outra escada, e eles desceram mais fundo, para a próxima camada da masmorra. Desta vez, não havia armadilhas ou truques espreita. Era apenas uma verdadeira massa de monstros. Inúmeros escorpiões com carapaças negras e brilhantes saíam de cada fenda, seus ferrões se contraindo com uma velocidade anormal. Cada um deles era do tamanho de um cachorro grande, mas essa não era a pior parte. Seus corpos brilhavam com um leve brilho roxo esverdeado, indicando sua natureza venenosa. No entanto, essas coisas não eram páreo para o mestre da lâmina. Kael'thorn já estava no meio do enxame, cortando os escorpiões como um fazendeiro colhendo trigo. Depois dos escorpiões, vieram as vespas. E então havia centopeias e formigas, mas com um toque de veneno. Todos os tipos de criaturas venenosas rastejavam uma após a outra enquanto os três continuavam a percorrer os vários andares da masmorra. Nunca vi uma masmorra como esta. Até que Kael'thorn ficou impressionado. Esta deve ser a masmorra mais longa que já vi na vida. O cara riu baixinho. HMMM. Damon não disse nada. Permaneceu em silêncio, com um pequeno sorriso no rosto. Mesmo assim, não se deu ao trabalho de lutar e apenas coletou todo o sangue que conseguiu encontrar. Embora todas as criaturas na masmorra fossem aparentemente comuns, seus venenos eram assustadoramente poderosos. Até mesmo um toque casual nas entranhas explodidas de uma criatura morta poderia ser extremamente fatal. Os três continuaram a percorrer a masmorra e finalmente chegaram ao 25º andar. Nesse andar, uma horda de feras os aguardava, basicamente uma mistura de tudo o que haviam encontrado nos andares superiores. Kael'thorn ainda não tinha problemas em lidar com os insetos e monstros, mas ocasionalmente um ou dois passavam por ele, algo que Damon era mais do que capaz de lidar sozinho. Ops! A culpa é minha, pequeno senhor. Damon riu baixinho. Está tudo bem. Você está fazendo um ótimo trabalho. Continue se esforçando assim. Kael'thorn sorriu ironicamente e, lentamente, mais e mais feras começaram a passar pelas frestas. A certa altura, Damon estava ofegante, pois sua condição frágil o deixava extremamente exausto, e seu suprimento de sangue também estava sendo esgotado. Pequeno senhor, espere. Já vou até você. Kael'thorn soltou uma gargalhada alta e maníaca em meio à matança, claramente despreocupado. Ele estava ciente do estado crítico de Damon, e ainda assim continuou a permitir que mais e mais feras passassem por ele. Estou realmente impressionado com suas habilidades de luta, meu senhor. Mesmo em seu estado lamentável. Ele riu novamente, apreciando o esforço de Damon para mal conseguir acompanhá-lo. Um sorriso inexplicável apareceu no rosto do homem quando ele finalmente deixou uma dúzia de aranhas atacarem Damon de uma só vez,
todas elas de nível 60 e mutantes. Vamos ver como você lida com esse pequeno senhor. Ou será que consegue? Acho que precisa da minha ajuda. O problema é que estou um pouco ocupado no momento. Se não, é claro, eu teria vindo correndo até você. Talvez se você me implorasse. Kaiotor mal terminou de falar quando uma enorme explosão de fogo quase o atingiu em cheio no rosto. Ele teve que recuar rapidamente vários passos para não ser torrado. O calor queimou suas sobrancelhas, e as pontas de sua capa pegaram fogo antes que ele as apagasse. Sua expressão divertida vacilou, substituída por uma expressão de confusão e choque. Da poeira e dos destroços surgiu uma cobra enorme, com seus olhos cruéis e semicerrados fixos em Kaiotor. Atrás dela, Damon riu baixinho e deu um passo à frente. Ops, foi mal. Esqueci de te contar que tem uma cobra gigante de estimação. O rosto de Kaiotor se contraiu. Ele não esperava que seu fraco senhor do salão de sangue tivesse domado algo tão poderoso. Elina fervia de raiva enquanto limpava o chão rapidamente, sem nenhum problema. Deixa eu adivinhar, disse Damon, tirando as cinzas do ombro sem olhar para Kaiotor. Você achou que eu ia deixar você liderar porque eu era fraco? Ele deu uma risadinha discreta. Às vezes eu gosto de ver o que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando. Kaiotor abaixou a cabeça ligeiramente, disfarçando a irritação com um sorriso irônico. Claro que não, meu senhor. Eu estava realmente atolado. Caso contrário, eu teria. Elina já limpou o resto, interrompeu Damon, gesticulando para trás sem se virar. Podemos ir para o próximo andar. O corredor ficou em silêncio, quebrado apenas pelo estalo da pedra queimada e pelo chiado da respiração da serpente gigante. Damon avançou sem olhar para Kaiotor. Da próxima vez, se quiser me testar, certifique-se de estar pronto para o resultado. Um brilho cruel surgiu no rosto de Kaiotor, que rapidamente desapareceu. Ele seguiu silenciosamente Damon e o velho, com a cobra liderando o ataque desta vez. No entanto, mesmo tendo levado um tapa na cara, Kaiotor não pareceu se importar nem um pouco. Havia apenas maldade e expectativa em seus olhos enquanto ele lambia os lábios, caminhando para a última camada da masmorra. Elina e Damon pararam no mesmo instante, completamente chocados com o que os esperava. Este andar era completamente diferente de todos os outros. À frente deles, havia um líquido borbulhante crepitante, semelhante à lava, só que verde claramente venenoso. O líquido se espalhava por toda parte. Pilares de pedra projetavam-se do lago tóxico como dedos esqueléticos, cada um coberto de runas que pulsavam fracamente com uma luz verde doentia. Suspensos acima do veneno havia caminhos estreitos, alguns quebrados, outros oscilantes, formando um labirinto que serpenteava em direção a uma ampla plataforma no coração da caverna. Na plataforma central, havia um templo ou algo assim, uma estrutura irregular forjada em obsidiana escura e permeada por veios de veneno viridiano brilhante. O líquido verde ao redor não tocava suas fundações de pedra. Em vez disso, abria-se na base como adoradores curvando-se diante de seu Deus. Deus vampiro mais forte. Capítulo 269. O andar final. O templo ficava sobre um pedestal esculpido com imagens de serpentes, flores venenosas e cenas de sacrifício detalhadas demais para serem simbólicas. As paredes de obsidiana erguiam-se em ângulos tortos, cobertas por esculturas grotescas de feras se contorcendo, sacerdotes esqueléticos e ídolos com presas babando veneno. Bem no topo, um único e enorme crânio de serpente havia sido fundido à arquitetura, com suas presas pingando um licor esmeralda que desaparecia antes de tocar o chão, absorvido pelo líquido venenoso que se espalhava ao redor. Enormes portas de pedra estavam fechadas na frente do templo, gravadas com círculos de runas giratórios que oscilavam entre verde, preto e violeta. E acima daquelas portas, uma inscrição arrepiante em uma escrita antiga brilhou por um momento: todos os venenos são verdade. Toda verdade é morte. Damon estreitou os olhos, estudando tudo ao seu redor. Não havia sinal de um chefe final ou algo do tipo. Na verdade, toda aquela masmorra parecia mais um teste do que uma masmorra comum, e o último andar só confirmava isso. Se ele não estivesse errado, então este andar final provavelmente deveria ter uma ou mais recompensas listadas na missão e concedidas por uma conclusão parcial. Tirando de seus devaneios, de repente a voz estridente do velho soou. Ah! Ah! Aiô! Ah! O velho conseguiu tropeçar e cair na poça de ácido. Damon reagiu o mais rápido que pôde, mas foi pego de surpresa e também ficou enfraquecido. Havia um limite para o que ele podia fazer.
No espaço de um segundo, o veneno ácido já havia atingido as vestes do velho. O tecido chiou e chiou, dissolvendo-se em vapor enquanto o líquido subia com uma velocidade assustadora. Seus gritos ficaram distorcidos, borbulhantes, até que um fio de veneno, semelhante a um chicote, subiu da piscina e se enrolou em sua cintura como um tentáculo vivo, puxando-o para mais fundo na lama brilhante. Elina, latiu Damon, já avançando, com sangue jorrando das palmas das mãos enquanto tentava extrair cada gota do seu poder. Mas já era tarde demais e uma enorme notificação de falha de missão apareceu na sua frente. Damon nem teve a chance de ver se poderia fazer mais alguma coisa sobre a missão ou se poderia de alguma forma reviver o velho quando a missão desapareceu completamente de seus registros como se nunca tivesse existido. Qualquer detalhe que ele tentasse pesquisar sobre o assunto só terminava com um grande não disponível. Damon franziu a testa. Lembrou-se então do livro antigo que havia encontrado e rapidamente o procurou no inventário. Felizmente, o livro ainda estava lá. Ele soltou um suspiro de alívio. Afinal, ele já estava ali e poderia muito bem obter a segunda parte do livro. Pelo menos assim ele não sairia de mãos vazias depois de tudo isso e poderia até encontrar algumas receitas raras de elixires da alma nos livros. Devolvendo o livro ao inventário, ele olhou ao redor, tentando descobrir como chegar ao santuário no centro. Quanto mais olhava, mais audacioso tudo parecia. Damon não conseguia colocar as mãos nele, mas o santuário lhe dava uma sensação semelhante à que sentira ao enfrentar o demônio. Uma sensação poderosa, opressiva e intimidadora. Ele precisava ir até lá e ver o que aquilo realmente era. Talvez houvesse mais do que apenas a segunda parte do livro naquele lugar. Mas, para isso, ele precisava primeiro atravessar aquele mar de morte. O olhar de Damon se voltou para Kaioton, que se apoiava confortavelmente em uma parede atrás dele e assobiava algo inaudível. Estou aqui, pequeno senhor. Se precisar de mim, claro. Ele deu um sorriso irônico. Claramente não planejava se mover nem um centímetro sem a permissão de Damon. E pelo que parecia, ele tinha certeza de que Damon não iria pedir para ele fazer isso. Mas foi aí que ele se enganou. Damon sorriu para ele e simplesmente perguntou: atravesse isso. Ou descubra como fazer. Termine nos próximos 2 minutos. O olhar de Kaiotor ficou frio por um instante, e então ele riu baixinho. Se você diz, meu pequeno senhor. Ele cantarolou e casualmente criou uma barreira ao redor dele e de Damon enquanto começava a atravessar o caminho sinuoso de pedra acima do veneno. Damon nunca tinha visto antes. Claramente, Kaiotor não era apenas uma lâmina irracional, ele também sabia lidar com magia. O caminho sinuoso era estreito e escorregadio, com partes dele se desfazendo a cada passo. Abaixo deles, o veneno verde borbulhava e sibilava mais alto, com os tentáculos de veneno ocasionalmente subindo como se pressentissem uma presa fresca. Os passos de Kaiotor eram leves, deliberados, quase brincalhões enquanto os guiava. Espero que o grande santuário da morte não se importe com visitantes, murmurou ele com um sorriso, mas Damon percebeu que seus olhos eram aguçados, calculando cada centímetro. No meio do caminho, ele parou e se virou para acenar para Damon. Está tudo bem, pequeno senhor. Sinta-se à vontade para vir até aqui. Damon olhou para ele pensativo, com muitos pensamentos passando por sua mente. Vamos, pequeno senhor. Preciso de você a esta distância se quiser protegê-lo. Mais ou menos que isso, não conseguirei intervir a tempo. Ele soltou uma risada maníaca, quase como se dissesse que era isso que estava prestes a acontecer. Você vem ou está fugindo? Vai logo. Damon não disse nada. Olhou ao redor, olhou para o templo uma vez e depois para a saída. Então tomou uma decisão. Deu um passo à frente. Kaioton sorriu. Como se estivesse brincando com Damon, a barreira ao redor dele tremeu um pouco, apenas para se estabilizar um segundo depois. Damon permaneceu indiferente, sem responder às suas travessuras. Continuou seguindo o mesmo caminho que Kaioton. Para cada passo que Damon dava, Kaioton dava um passo à frente. No entanto, a jornada não foi nada simples. Deus Vampiro mais forte. SSS Awakening, o renascimento do Deus Vampiro mais forte. C270, você planejou tudo isso? Capítulo 270, você planejou tudo isso? Várias vezes, o líquido venenoso tentou borbulhar, chiar e reivindicá-lo, mas a barreira o impediu todas as vezes. Houve também um momento em que as rochas ruíram bem debaixo dos pés de Damon, mas Kaioton estava lá, criando uma pedra fantasma para ele com sua magia de sangue.
Era muito rudimentar, mas eficaz. Finalmente, Damon chegou à metade do caminho. Do outro lado, Cleotone pousou na plataforma central, mais uma vez sem um único ferimento no corpo e com o mesmo sorriso presunçoso no rosto. Estou são e salvo aqui, pequeno senhor. Venha se juntar a mim rápido. Ele riu. A carranca de Damon só aumentou quando ele deu o próximo passo. E, de repente, tudo mudou. O líquido ao redor dele começou a chacoalhar descontroladamente, como se sentisse algo de que não gostava. Tentáculos de veneno subiram mais alto, não mais lentos ou curiosos, mas hostis e agitados. O caminho sob Damon tremeu, veios de luz verde pulsando por suas rachaduras. A barreira que o cercava oscilou novamente, desta vez violentamente, com as bordas crepitando onde roçavam na névoa venenosa. A risada de Cleotone soou mais alta, sem ser mais contida. Desculpe, pequeno senhor. Acho que é algum tipo de barreira vinda do santuário. Não consigo mais lançar minha barreira. Ops. Ele pronunciou a última palavra com precisão, continuando a rir descontroladamente. Desta vez, pequeno senhor. Mesmo que me implore, não há nada que eu possa fazer por você. Num piscar de olhos, a barreira desapareceu completamente, e as rochas também se desfizeram, não deixando nada para Damon sequer agarrar. Ele tentou alcançar as rochas da frente, mas a lava venenosa as destruiu também. Não havia para onde ir, exceto para baixo. Cleotone observava ansiosamente a cena que esperava há tanto tempo, enquanto lambia os lábios com voracidade. Você deveria ter pensado melhor, pequeno senhor. Não ouviu? Eu sou uma cobra traidora. Por que você confiaria numa cobra traidora como eu e atravessaria um maldito lago venenoso? Ele riu alto, vendo o líquido venenoso espirrar e se agitar violentamente. Simplesmente não havia como Damon sobreviver a algo assim. O doce, doce momento que ele esperava finalmente. No entanto, no instante seguinte, seu rosto congelou. Não, impossível. Ele cerrou os dentes e murmurou, incrédulo. Depois que tudo desmoronou e caiu, uma barreira de sangue brilhou intensamente em meio aos respingos de veneno. Lá dentro, Damon flutuava no ar, e bem ao lado dele, em outra barreira, surgiu uma figura familiar. Seu bastardo traidor. Como ousa conspirar contra o senhor do salão de sangue? A voz de Elora ecoou em fúria enquanto ela lançava um raio de sangue em direção a Cleotone. Os olhos de Cleotone se arregalaram em choque. O quê? Você não esperava me ver aqui? Gritou Elora, com sua intenção assassina em fúria. O senhor sempre soube quem você era, seu lixo imundo. Sob o comando dele, eu estava te seguindo o tempo todo, esperando que você finalmente mostrasse sua verdadeira face. Você selou seu destino quando decidiu ir contra o juramento que fez. Ela enviou uma dúzia de poderosos raios de sangue em direção ao local onde Cleotone estava. Cleotone podia ser poderoso, um especialista no auge do rank C, mas Elora também era uma especialista no rank C com muitos truques na manga. Talvez em uma luta corpo a corpo, Cleotone pudesse até ser um pouco mais forte que Elora. No entanto, as coisas mudaram quando Damon e Elina estavam ao seu lado. Cleotone praguejou e brandiu a lâmina para cima, desviando por pouco o primeiro raio de sangue. O segundo arrancou um pedaço de seu ombro, espalhando sangue pelo chão do templo, mas ele conseguiu se esquivar do restante. Os olhares de Damon e Elora estavam fixos no vampiro enquanto ele erguia a cabeça. Surpreendentemente, ele voltou a rir como um maníaco. Você planejou tudo isso. Meu pequeno lorde, eu realmente o subestimei. Ele riu ainda mais alto. Não acredito que você planejou tudo com toda perfeição. Sua risada encheu a caverna, mas não havia pânico ou desespero nela. Algo parecia estranho. Elora reforçou a barreira ao redor de Damon, incitando-o. Meu senhor, vamos primeiro ao santuário. Embora lutar contra Cleotone em combate corpo a corpo fosse ser problemático, sua intuição lhe dizia que era a melhor coisa a fazer naquele momento. No entanto, Damon balançou a cabeça. Já é tarde demais. Chegou. A risada de Cleotone tornou-se ainda mais maníaca. Mais uma vez, você está um passo à frente, pequeno senhor. Não acredito. Como um serzinho podre e burro como você pode ter um cérebro tão maravilhoso? Talvez eu tenha que comer seu cérebro depois que você morrer só para ver como você ficou tão inteligente. Do que diabos você está falando? Elora estava prestes a desferir outro ataque quando o líquido venenoso ao redor delas começou a se agitar descontroladamente. De dentro, um par de pernas serrilhadas surgiu, seguido por outro e depois outro. Das profundezas venenosas,
Uma forma grotesca começou a surgir. Dezenas de membros serrilhados emergiram primeiro, longos, irregulares e segmentados como os de um inseto, mas pingando uma gosma que chiava ao entrar em contato com o ar. O lago venenoso fervia, borbulhando com espuma verde enquanto mais partes da forma monstruosa da criatura deslizavam para fora, revelando um torso inchado e blindado, fundido a bolsas pulsantes que brilhavam com luz pútrida. Seus muitos olhos piscavam fora de sincronia, todos fixos em Damon. Um grito baixo e borbulhante ecoou pela caverna, reverberando em seus ossos. No segundo seguinte, a criatura estalou as mandíbulas e uma voz familiar soou. Seu insetorzinho maldito, por que você tem que ser tão resiliente? Você teve que aparecer na minha masmorra com 2 especialistas de rank C? Quando te conheci, você não era só um mendigo babando atrás das minhas poções. Como diabos você se tornou um lorde? Você ousou destruir meu receptáculo. Que garota você tem? Não importa. Eu curarei seu glorioso receptáculo para que ele volte a ser como deveria ser. Agora ajoelhe-se e submeta-se ao grande Ouroboros. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.